Bom, gravando. Bom, boa noite a todos novamente, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live da Vida Próspera. E hoje a gente vai falar sobre o fechamento do segundo mês aqui da nossa personagem, né? E eu já vou começar a trazer algumas ideias aqui de investimento para vocês, tá? Bom, todos vendo minha tela. Deixa eu ir para a apresentação aqui. A gente A gente não repassou, né, pelo preenchimento no decorrer do mês aqui, porque a gente tinha muito conceito, né? Foi um mês de bastante conceito que a gente passou sobre economias, né, de grandes linhas que a gente tinha, grandes custos, né, grandes despesas. Depois a gente passou a entender os pequenos gastos, né, que não são tão pequenos assim quando a gente começa a olhar no detalhe. E a gente enquanto isso, né, o mês da nossa personagem ele foi acontecendo, né? Então ele foi acontecendo ali e agora a gente vai dar uma olhada no resumo do que foi esse mês, né? Deixa eu só ajustar a tela aqui para conseguir ver o chat de vocês. Só um momentinho. Aqui já deve dar. Já. Então, olhando aqui para o cenário, o que foi, né, esse fechamento. Então, só atualizando, né, do que a gente teve aí da semana passada, de envio para vocês, a gente teve essas planilhas que foram enviadas para vocês, agora já tem mais algumas planilhas já que estão disponíveis com relação à parte de investimento, mas isso eu vou passar isso mais adiante. Eu até esqueci de ocultar elas, mas elas a partir de agora elas já vão estar disponíveis já para uma futura versão aí para quem quiser, tá? E além disso, até conversando em uma das nossas mentorias aqui, a gente achou legal criar como se fosse uma ideia de um fluxo de caixa aqui no decorrer do mês que eu vou mostrar para vocês, tá? Ele está nessa planilha de resumo, para que a gente possa entender no decorrer do mês como estão sendo os nossos gastos, tá? Então, basicamente aqui na hora de analisar, a gente vai pegar o fechamento. Então, por exemplo, a gente já tinha lá o fechamento de outubro, né? Por exemplo, aqui a categoria de entradas. E agora a gente vai analisar novembro, né? Eu vou trazer a análise só aqui na planilha de análise e na planilha de resumo, para a gente não ficar olhando aqui linha a linha, como é que foi aqui o preenchimento, né? Aqui já traz uma análise mais consolidada, uma análise mais resumida, que acaba facilitando ali a visão, né? De quem for analisar, tá? Então aqui no realizado de novembro, né? A gente teve a parte das entradas, né? As entradas aqui a gente teve um salário da personagem, a gente tinha feito lá uma estimativa de 2.400 no salário da personagem, acabou entrando 2.437,25, um pouquinho a mais aí, e do marido também, a gente tinha feito o planejamento de 4,5, entrou 4.504, um pouquinho a mais também. E aí a importância, né, da gente sempre planejar de forma cautelosa e conservadora, né? Quando a gente planeja sempre no melhor cenário, quando a gente planeja sem muita folga, né, todo o nosso planejamento ele fica muito enxuto, muito complicado da gente cumprir, né? E a gente começa a cumprir ele melhor e ter as nossas sobras para investimento quando a gente começa a planejar isso com um pouco mais de sobra. Então, por exemplo, o salário de vocês ele não é uma coisa certeira, uma coisa redondinha que bate na vírgula. Então, sempre peguem alguns cenários piores. Então, tipo, sei lá, qual foi o mês que eu menos recebi nos últimos 12 meses, por exemplo? Foi ou 6 meses, 3 meses, sei lá. Pega o critério de vocês. Foi o mês de julho, por exemplo. Então vou pegar julho e vou usar ele como referência, né? Então aqui a gente fez o planejamento abaixo, acabou entrando mais dinheiro do que estava previsto. Isso é positivo para o planejamento e para o cumprimento das nossas metas aqui, tá? As entradas, né? Deixa eu colocar aqui VR e VA, tá? VR e VA. Vou fazer alguns comentários aqui.
Então, os valores recebidos foram conforme o planejamento também. Vou seguir na mesma. Depois eu vou entrar na parte de VR no momento certo aqui. Vamos seguindo pelas categorias aqui. Então, o VR e o VA, eles foram, as entradas deles foram conforme o planejado. E aqui outro ponto também é a importância da gente prever a questão dos feriados e dias úteis para o mês seguinte, que a gente vai fazer o planejamento. Lembrando, né, que a gente não fez isso e acabou comendo bola no planejamento de outubro da nossa personagem. Aqui em novembro já tiveram 3 feriados já, que foram considerados para conta, né? Isso acaba fazendo com que o planejado ele seja muito mais assertivo, né, com relação ao realizado. O saldo anterior, ele permanece como encerramos lá outubro, então eram 337,93, que foram R$110 que sobraram na conta corrente da personagem e R$227,93 que sobraram na conta corrente do marido dela, tá? Então esse valor ele só foi realocado para cá, tá? Cartão de crédito, a gente não teve nenhuma distorção também, então o que foi planejado gastar no cartão de crédito, diferente do que tinha sido em outubro, né, que o marido tinha se perdido, tinha passado a despesa do mercado no cartão de crédito quando era para usar no VA, enfim. Aqui não, aqui eles foram mais assertivos, né? Então eles gastaram só com o que deveria ser gasto mesmo. Então tinha a fatura do mês anterior aqui do cartão de crédito lá no valor de 855. A revisão do carro, né? 5 de 6 no valor de 250 e mais assinatura do Netflix em R$ 49,90, tá? Então o realizado bateu certinho aqui com o plano, tá? A outra linha, né, que eu inseri aqui para fazer toda essa contabilização, essa mudança que teve, né, é só a linha de pagamento da fatura. Então o valor que está lá na fatura do mês anterior, vocês vão lançar ele como negativo na planilha de vocês para efetuar o pagamento da fatura do mês corrente, né? Então a gente tinha um 85567, essa fatura ela foi paga no valor integral pelo casal, 85567 na linha, né, de fatura do cartão de crédito, tá? Na parte de investimentos, né, aqui o nosso casal, a nossa família, ela ainda não investiu, né, porque eles não tinham segurança, né? Então eles fizeram o planejamento lá. No planejamento iam sobrar R$67 positivos, já no segundo mês, mas eles não tinham segurança ainda para falar, não, beleza, vamos pegar esse dinheiro e vamos investir, né? Eles não sabiam se eles conseguiriam efetivamente fechar o mês dentro do azul, né? E o que acontece é que sim, eles fecharam o mês, eu vou trazer aqui linha a linha e um resuminho do final do que foi, tá? E é importante, pessoal, um conceito importantíssimo para o método. A partir do terceiro mês, quando você entende que você consegue fazer sobrar esse dinheiro, né? É importante investir logo no início do mês, tá? Então você faz o planejamento do terceiro mês, depois do quarto, quinto, sexto, milésimo mês, daí em diante. Você faz o planejamento. Minha sugestão, sempre deixa o lazer por último. Então pega todas as suas obrigações, coloca lá. Aí define um valor a ser gasto para o lazer. E por último, depois do lazer, vocês colocam os investimentos. Então vamos supor, fez o planejamento, sobrou R$1.000. R$1.000 eu vou no lazer, eu vou gastar R$500, por exemplo, de lazer nesse mês. Sobrou R$500, aí vem uma outra regrinha, que aí eu vou ajudar também no planejamento, tem uma outra regrinha, mas a minha ideia é que pelo menos deixe uns 20% dessa sobra ali de folga, dependendo do valor da sobra, né? Isso até vocês pegarem amanhã, pegarem a segurança de que, cara, eu consigo fazer sobrar, né? Então vamos supor que esses 20% sejam muitos reais na conta de vocês, depois de um tempo vocês vão reduzindo, então deixa 10 só. O bom é deixar algo ali que possa suprir qualquer dorzinha de barriga, não nada muito sério, né? Mas qualquer dorzinha de barriga, qualquer linha ali que fugiu do padrão,
então vocês consigam suprir essas necessidades aí no decorrer do mês, tá? Então sempre deixar uma sobrinha e aí já pega o restante, pessoal, e já investe no início do mês, tá? Porque normalmente quando a gente deixa para investir no final do mês, esse dinheiro ele vai indo pelo ralo, tá? Ele vai alguns reaisinhos aqui, outros reaisinhos ali, uma despesa no dinheiro, outra aqui, na conta corrente, não sei o quê. A hora que chega no final do mês, normalmente essa despesa já foi para o saco e você não consegue investir, ou então consegue investir, mas um valor muito inferior ao que você planejou, tá? Então essa é a sugestão, a grande sugestão do método para que garanta o investimento já no início do mês após o planejamento, tá? Indo para a próxima, em qualquer momento aí que vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, podem mandar mensagem aí no chat também, tá? Salão de Ô, beleza. Capu, Opa, que susto. Tudo bem, e Gui? aí? Boa noite, tudo bem? Beleza? Só para comentar essa parte aí, Sim. a gente sempre espera o fim do. Sobra mês no fim do dinheiro, né? Então, Exato, eu exato. tenho uma concepção de no dia 30 ou no dia 31, né? Virou um mês, eu tenho 50 conto e sobrou dinheiro. Vou investir. Então, é algo tão óbvio, mas é tão difícil, né? Pra gente é tão. É. Vou esperar o fim do mês, sobrou uma coisinha, vou guardar, vou investir, ou até mesmo vou gastar porque sobrou. Esse é o ponto. Eu ia chegar lá, Gui, mas ainda bem que você falou, porque é justamente isso, cara. Quando chega nesse determinado ponto de falar assim, de chegar no final do mês, né? Essa parte aí que você falou que sobra mês no meu dinheiro, é mais ou menos isso mesmo, porque quando chega no final do mês e você vê a sua conta apertada, né? Se você não tem dinheiro, você fala, cara, deixa eu ficar em casa quietinho e vou esperar virar o mês, que aí eu reabasteço a minha reserva financeira, né, para o mês. Mas se você tem aquele dinheiro que você teoricamente deixou ele para investir, aí você fala assim, putz, tô com uns 100 reais aqui a mais na conta, mas eu queria sair agora, né? E aí, normalmente, você, para conseguir fazer cumprir esse planejamento, deixando para o final do mês, você precisa ter o dobro de força de vontade, né? Porque vai ficar aquele diabinho lá falando para você, vai lá, cara, vai lá, se diverte, você merece, gasta lá que é legal. E aí você precisa ter o dobro de força de vontade para falar, não, cara, eu vou investir esse dinheiro. Eu vou ficar em casa, vou deixar de gastar e vou investir esse dinheiro. Então quando você investe logo no início do mês, já foi, cara. Já foi. A única coisa que você precisa lembrar no decorrer do mês é que, putz, tô meio apertado aqui, mas aí você fala assim, cara, tô meio apertado agora, mas eu investi lá no começo do mês. Então isso já te dá uma paz interior de que, cara, a, a, a construção dos seus investimentos, elas estão garantidas. Ah, apertei alguma coisa? Apertei. Provavelmente eu errei em alguma linha aqui, errei em algum planejamento, errei em alguma coisa. Mas o meu investimento está garantido. Então isso aí acaba te trazendo uma paz. E você não precisa passar por esse estresse no final do mês, tendo que tomar a decisão do que fazer com o restante do dinheiro. Aqui o salão de beleza, a nossa família, ela cumpriu bem, né? Então todo mundo aqui cumpriu com o próprio objetivo, tanto a mulher, o homem, o filho, a criança, né? Então gastaram tudo dentro do que foi planejado. A parte de financiamento da casa, financiamento do carro, não tem muito o que falar, foi pago, beleza, financiamento da casa foi pago, financiamento do carro foi pago também, né, no mesmo valor. Eles tentaram, mas não conseguiram renegociar as parcelas. Na parte da casa, pessoal, que aconteceram algumas coisas importantes aqui para a gente comentar, tá? Então, despesa aqui de internet celular, que eles pagavam R$ 170, eles foram lá negociar porque eles não estavam utilizando mais a parte de TV a cabo, né? Então eles conseguiram um desconto aí de R$ 20 na fatura, cancelando a parte de TV a cabo.
Então passaram a pagar R$ 150 aí, tá? Parte da água, eles conseguiram também reduzir a conta de água para R$ 131,70. Isso aqui deu uma economia de R$ 3,70 em comparação a outubro, tá? Porém, com relação ao plano, já deu R$ 18,30 de diferença, tá? A parte do gás, como eles acabaram ficando mais tempo em casa, eles acabaram elevando essa conta, né? Então foi para 85,14. E aqui outro ponto importante, né, para o planejamento, que é conforme a gente tinha falado. Então, por exemplo, se vocês planejaram 70 em um mês que foi mais ou menos normal naquela situação de vocês, agora o mês normal de vocês, ele tende a ser R$ 85, né? Então reajustem esse plano para o mês seguinte. Então, por exemplo, na linha lá de gás, a sugestão é colocar no mínimo R$ 85 aqui e tentar trabalhar a mente, né, da família para que consiga economizar e gastar menos, né? Mas no mínimo essa readequação ela já tem que ser feita, né? Aí beleza, mais para frente conseguiram reduzir, o cenário mudou e tudo mais, reduz o planejamento. Mas no geral, se o planejamento aumentou, se a execução aumentou, né? Então de outubro para novembro você gastou mais do que você gastou em outubro, o ideal é que para o próximo mês, agora em dezembro, o planejamento já seja feito com o valor ajustado, tá? Beleza, luz eles conseguiram economizar um pouquinho aqui também, então a luz eles pagaram R$ 188,30, reduziram aqui R$ 11,70 com relação ao plano, né? E aí, 11,70 em relação ao plano, mas 9,03 com relação a outubro. Então eles gastaram também menos do que outubro, né? E a diarista, né? Como a diarista tinha ido na casa deles no último dia de outubro, tinha ido no dia 31 ou dia 30, alguma coisa assim, tinha ido bem no finalzinho de outubro. Eles se organizaram para que ela fosse só uma vez no mês, dentro de novembro, para que eles pudessem economizar também a segunda ida da diarista. Então ela foi bem no meio do mês e aqui um gasto só com diarista no mês, tá? Beleza. Com relação ao carro, aqui a gente teve grandes economias, né? Então, com as saídas diminuídas e o marido indo de vale transporte para o trabalho, né, que é aquilo que a gente tinha comentado, Peraí, só um minutinho. Tá, perdi a tela aqui, desculpa, pessoal. Então, o marido ele indo de vale transporte para o trabalho, né? Então, uma baita de uma economia que eles tiveram de combustível, de próprio estacionamento, né? Como eles reduziram as saídas no mês aqui, né? Então, eles acabaram saindo pouco, né? Eles fizeram efetivamente uma saída ali, que foi um valet de uma churrascaria que eles tiveram, que foi R$ 20. Então, eles tinham planejado 80, acabaram gastando 20. E aí depois vocês vão ver um pouquinho do que foi o lazer da família nesse mês. Aí tiveram a revisão do carro, combustível e combustível, aqui duas linhas. Então eles tinham planejado 250 para combustível, sendo que eles utilizariam só em finais de semana, né? Acabaram gastando ainda menos, 248,20, né? Fizeram 2 abastecimentos no mês, tá? Então, assim, foi uma linha que trouxe bastante ganho, assim, essas decisões que o casal fez. A linha de mercado. Então, eles planejaram fazer 3 idas para o mercado, né? Cada uma em torno de R$ 260, que seriam os 780, né? Do VA. Agora acho que dá para eu ir para o VA, ao invés de deixar aqui no mercado. Peraí. Categoria VA, que aqui a gente consegue ver a entrada também, né? Então tiveram as 2 entradas da personagem do marido dela, 780 aqui no total. E aí 780 eles planejaram 3 idas ao mercado de R$ 260 cada uma, né? A primeira eles conseguiram cumprir. A segunda teve uma coisa interessante aqui na segunda. A segunda foi mais ou menos no meio do mês e essa compra ela deu a mais porque eles compraram alguns extras para fazer tipo algum programa diferente em casa, entendeu? Então, para não gastar, não comer uma pizza, eles foram cozinhar, foram comprar uns petiscos e tudo mais. Então, eles acabaram comprando umas besteirinhas a mais que acabou entrando aqui na linha do VA, alivia um pouco a linha do lazer, né? E estimula essa criatividade entre a família.
Então, uma coisa extremamente positiva aqui. E aí eles tiveram a consciência de, na última compra do mês, dar uma enxugada nos custos e bancar só o que efetivamente o VA disponibilizaria para eles, né? Então eles gastaram aqui 177,43 e ainda tiveram um saldo no VA para o próximo mês agora de dezembro de R$ 4,37, tá? Então, parabéns para a família nessa linha aqui, foi uma linha bastante interessante aqui para o resultado que eles tiveram, tá? A linha de, deixa eu pegar aqui, lazer. Então, o lazer aqui, eles conseguiram concentrar muita coisa no VR, que é o que eles tinham planejado lá no início do mês, né? Então, toda a parte de hidratação do futebol, quase toda a parte de hidratação de futebol ficou aqui no VR. Eles tiveram um gastinho a mais aqui, tá? Então, que foi fora do VR aqui no lazer, tá? E aí eu vou explicar o que aconteceu. Então eles foram na churrascaria, né? Normalmente essas idas aqui na churrascaria no início do mês, elas são problemáticas, eu já vou falar sobre isso. Aí eles tiveram 3 pizzas em casa, né? No decorrer do mês também. E a parte de hidratação do futebol. E acabaram indo aqui no parque, no segundo final de semana, se eu não me engano, de novembro. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Vou fazer alguns parênteses aqui para vocês. Primeiro, né? Esse tipo de gasto exagerado aqui da família, no início do mês, quando a gente fala de churrascaria, então assim, eles tinham planejado utilizar o lazer só com o VR, então daria 454,20 aqui, ó, jantares de lazer. Eles não tinham orçado nada mais do que isso, né? Então tinha 454,20 mais a hidratação do futebol do nosso personagem, mais a assinatura do Netflix, né? Então 454,20. Aí eles vão no dia 3, logo no início, no primeiro final de semana do mês, e gastam 285, quase R$ 300 de 454 que eles tinham planejado para o mês. Isso é um tiro no pé, no planejamento de qualquer família, né? Logo no início do mês você vai lá. Então o ideal é fazer o oposto. Você começa a economizar no começo do mês, começa a fazer umas saidinhas mais baratas e tudo mais. E aí, como até uma premiação para a própria família por ter desempenhado um mês bom, no final do mês, pô, sobrou dinheiro, vamos lá, cara, vamos. A gente já tinha planejado, cara, vamos lá, vamos num restaurante japonês, vamos numa churrascaria, numa pizzaria, vamos num boliche, vamos em algum lazer aí que vocês gostem de fazer, sei lá, qualquer coisa aí. E aí vocês deixam isso pro final do mês até com uma premiação, tipo, cara, pô, que legal, cumprimos aqui com todas as nossas metas, todos os nossos objetivos, então vamos se divertir mesmo que a gente merece, é isso mesmo. Agora, quando você faz o inverso, o que acontece? Você traz um peso muito maior para isso, porque você, logo no começo, você gasta, e aí você precisa ficar o mês inteiro, tipo, regrando, e aí fica um peso, né? Fica uma coisa pesada, tipo, putz, não tenho dinheiro, putz, já gastei tudo, putz, não sei o quê. Você acaba prejudicando tudo, né? Então esse é um gasto extremamente pesado, você acaba tirando o planejamento. Então, por exemplo, você pega isso, 285 já no primeiro mês, você pega a saída que eles foram no parque aqui em dinheiro, que também não estava planejado, né? Estava planejado só utilizar o VR. O que acontece com isso tudo, e as 3 pizzas em casa que eles não conseguiram segurar, chegou no final do mês, eles tiveram que, a hidratação no futebol já não tinha mais VR, conta corrente, eles tiveram que tirar, então fugiu do planejamento e estourou a linha de lazer aqui. E, agora indo para a categoria aqui do VR, se vocês olharem aqui no final, não, perdão, aqui vai estar na categoria de extras, porque o almoço e o café, no último dia aqui do mês de saída, né, seria dia 29, o marido ele já teve que usar da conta corrente porque já não tinha mais disponível no VR, né? Então foi mais ou menos essa a brincadeira aqui. Então quando você consegue regrar melhor e principalmente cadenciar melhor esses gastos maiores, você tende a não passar perrengue no final do mês aí, tá? Deixa eu pegar a parte do VR, já que a gente já está falando dela.
Então, no geral, eles conseguiram aqui consumir bastante coisa, né? Eles priorizaram de certa forma, acabaram deixando passar, mas priorizaram de certa forma o VR para o que precisava ser gasto no VR mesmo. Então, até o dia 29 aqui ainda teve um resquício de VR, tá vendo? Para o que o marido precisava, que era lá o café da manhã, quando ele saía, mais o almoço e tudo mais. E para algumas saídas, né? Então eles acabaram gastando o VR para pizza que eles consumiram em casa, para almoço do marido, para churrascaria em família e tudo mais. Então, no geral, foi muito bom, né? A utilização do VR é muito diferente do mês passado, quando aqui, ó, aqui dá para ver um pouco melhor. Aqui depois eu vou explicar melhor para vocês, pessoal, mas é basicamente preencher esses dois campos aqui. Aqui vocês escolhem o mês e aqui qual que é o meio de pagamento que vocês vão analisar. Então, quando a gente olha o VR aqui de outubro da família, notem que no dia 19 aqui... deixa eu baixar um pouquinho o zoom aqui. Notem que no dia 19 de outubro já esgotou o VR da família, né? E quando a gente passa isso para novembro, aqui melhorou bastante o cenário, né? Eles conseguiram consumir o VR até o dia 28 aqui, foi a última despesa, né? Então, isso acaba melhorando muito a despesa da família aqui, né? Cadenciaram muito melhor esse VR e eu acredito que eles estão de parabéns por conta disso, tá? Disso também, né? Beleza, acho que do VR são esses pontos aqui. O esporte, né? Então, o esporte cumpriram bem com o planejado também. Ainda conseguiram uma redução aqui, porque a nossa personagem ela foi lá numa outra escola de Pilates, conseguiu um desconto lá de R$100. Os filhos, na categoria de filhos, também o marido entrou na onda lá e foi negociar com a perua, então conseguiu um descontinho aqui na perua, que também já é uma bela uma economia. Conseguiu R$20 aqui na mensalidade. Tudo isso, pessoal, mais 20 para o bolso, mais 20 para o bolso, mais 20 para o bolso. Eu vou falar para vocês aqui no final quanto que foi esse total de economias aqui que a família teve. Que não é nada desprezível, não. E aqui o extra que a gente teve algumas coisinhas negativas aqui no... saúde, eles só compraram umas vitaminas ali, R$42, estão cumprindo com o planejamento também. E o extra que tiveram algumas surpresinhas desagradáveis aí, não tinha sido planejado nada para extra, né? O que também é um erro, tá, pessoal? Não aconselho vocês a deixar nenhuma categoria vazia. Se a categoria ela tem o planejamento vazio, ela não deveria estar lá, né? Mas foi o erro, foi como eles fizeram a composição aqui do planejamento deles. Logo no primeiro dia do mês, no mês de outubro, eles nem tinham se atentado a isso, né? Porque a conta já estava 800 e lá negativa. Então, estava lá no meio, eles nem tinham visto. Mas agora, olhando para a planilha da Vida Próspera, eles já notaram que caiu, o banco debitou deles duas tarifas aqui. Uma tarifa de cheque especial, porque a gente olhando aqui, também no resumo do mês de outubro, perdão, quando a gente olha aqui a visão geral, a gente vê que eles consumiram parte do cheque especial aqui em alguns dias, né? Aqui tem a visão geral e aqui tem a visão somente da conta corrente, né? Que seria o cheque especial. Então eles tiveram um dia aqui no começo de outubro e mais 3 dias aqui no meio de outubro que eles utilizaram o cheque especial. Com isso, acabou incorrendo aqui numa tarifa de R$17,50. Isso aqui não tem muito o que fazer, né? Talvez existem bancos que possuem isenção de tarifa, tem alguns dias de cheque especial isentos, né? Então, até 10 dias de cheque especial sem juros, dependendo do banco. Mas, como o objetivo não é ficar no cheque especial, acho que eu nem teria uma sugestão para isso. É mais tentar ligar, tentar negociar a tarifa que foi cobrada e tudo mais, e bola para frente, porque utilizando o método, a ideia é que daqui para frente não exista mais cheque especial na vida de vocês, né? E aqui a segunda linha que foi um chamado pacote de serviços aqui que o banco cobrou do nosso casal, R$12.
Isso aqui até é uma tarifa baixa, já me cobraram acho que 24, R$ 25 por pacote de serviço. E aí eles foram analisar aqui que era esse raio de pacote de serviço, viram que não fazia sentido, que eles não utilizavam nada ali, e acabaram cancelando esse pacote após o débito na conta, né? E aí o relaxamento, né, na linha de lazer acabou trazendo essas despesas a mais aqui como extra. Então, parte do café da manhã do dia 29 teve que ser gasto já em conta corrente, ao invés de ser utilizado o VR. E o almoço do dia 29 também do marido já foi utilizado em conta corrente, tá? Então essa aqui foi uma categoria mal administrada aqui pelo casal, tá? A linha de pet, eles fizeram o mesmo orçamento, na verdade eles melhoraram aqui o orçamento, se eu não me engano estava 250 orçamento para outubro, deixa eu ver aqui, 275 orçamento para outubro, então eles melhoraram um pouco o planejamento de outubro, porém eles não que esqueceram, mas eles não consideraram que novamente o pet mais velho está precisando do mesmo remédio aqui, né? Então aqui é um outro ponto interessante para vocês, pessoal, que é para vocês avaliarem o que pode se tornar uma despesa recorrente, né? Então às vezes a gente não considera uma despesa como uma despesa recorrente, porém você começa a olhar e você identifica padrões. Você fala, pô, essa despesa não é recorrente, mas eu gastei ela em outubro, eu gastei ela em novembro, eu gastei ela em dezembro, em janeiro. Então, peraí. Então ela já se tornou recorrente, né? E aí, passem a utilizar ela no planejamento de vocês, tá? Beleza. E aí teve a última linha aqui, que foi a linha do empréstimo, né? Que aí eles pagaram lá a primeira de 24 parcelas do empréstimo. Beleza. Com isso, pessoal, a gente teve alguns cenários aqui, né? E aí eu quero trazer para vocês. Então, essa visão geral aqui do mês de outubro, né? Eles ficaram negativos no meio do mês. Aqui foi quando entrou o empréstimo lá que o marido fez e eles conseguiram basicamente zerar isso até o final do mês, né? Já para o mês de novembro, o cenário foi um pouco melhor, né? Então, só com as entradas, sem a parte de empréstimo, eles ainda conseguiram fazer sobrar uma grana aqui, né? E aí o resumo, né? O que foi o resumo? Então, conseguiram fazer sobrar 97,15, eles tinham planejado de R$67, fizeram sobrar 97,15, tá? E qual que é o ponto aqui, né? A família, no geral, ela tá de parabéns, né? Ela cumpriu o planejamento, ela teve alguns deslizes ali que foram pontuados aí dentro das categorias, mas no geral, ela inclusive conseguiu fazer sobrar mais dinheiro do que ela tinha planejado. Então ela tinha planejado 67 e conseguiu fazer sobrar 97,15. R$30 e alguns centavinhos aí a mais, 13 centavos a mais. Então, eles estão de parabéns, estão no caminho certo e isso com certeza dá confiança para eles de que, cara, beleza, o planejamento, pelo menos parte do meu planejamento, eu consigo já pegar e investir, né? Isso começa a trazer mais segurança para o casal ou para o indivíduo que estiver utilizando o método, tá? Então, alguns pontos fortes aqui que eu queria destacar. Só com essas economiazinhas de água, luz e etc, né? Então, R$20 aqui, 15 ali, 10 ali, totalizou aqui para a família R$164 a mais no bolso deles, né? Só de economias. O que poderia ter entrado direto se não tivesse os deslizes, né? Não tivesse o deslize lá no VR, no lazer, não tivesse o deslize no extra, na categoria de extra que foi, não tivesse entrado tarifa de cheque especial, tarifa bancária e tudo mais. Então, com esses detalhezinhos todos, acabaram comendo parte desse benefício que eles tinham ganho. Mas foram R$164 de economia de um mês para o outro. E aí você pega R$164, a conta sempre faz vezes 12, pessoal, faz vezes 12. Então R$164 aí vezes 12, deixa eu fazer aqui. Dá dois pau a mais no ano para investir. R$1.968 para investir a mais. Então, se isso não é suficiente para vocês,
Entendeu? Esse é o tipo de análise que a gente tem que fazer. Quando a gente olha valores pequenos que a gente consegue ganhar no decorrer de um mês, a gente normalmente não dá valor, não enxerga o benefício dele. Comecem a olhar para o lado dos investimentos no consolidado do ano. Isso ajuda a ter uma noção melhor do que está acontecendo, tá? E aí, os pontos fracos foi tudo isso que eu mencionei em cada uma das categorias. E aí, para os planejamentos seguintes, o que eu sugiro para vocês é uma regrinha que eu uso aqui, eu chamo ela de RA50+, tá? Que é basicamente uma regra de arredondamento sempre R$50 para cima, tá? Então, como que funciona? Putz, minha conta de luz, por exemplo, ela veio R$153, arredonda para 200 no planejamento seguinte. Minha conta de gás veio 95, arredonda para 100. Sempre vai de 50 em 50, e aí não importa, porque as categorias que estiverem mais próximas da parte de baixo, elas vão acabar compensando as categorias que estão mais acima, que estão mais na parte de cima do arredondamento. Então, mais ou menos esse é o exemplo aqui. Então, uma conta veio R$55, arredonda para 100 no planejamento. Outra conta veio 92, arredonda para 100 também. E aí você vai trabalhando, porque sempre que você fizer dessa forma, você vai colocar alguma gordura no planejamento de vocês, né? Que essa gordura você pode ir consumindo ela variando ali. Então, por exemplo, você estourou 50, R$100 ali na linha de lazer, só que compondo as outras 10 linhas do seu planejamento, você tinha R$200 de sobra ali, entendeu? Então, se você cumprir as outras 10 linhas de planejamento, você consegue garantir o resultado do mês e talvez colocar um dinheiro a mais no seu investimento, tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês aí. Esse aqui é material novo, vocês não tinham visto ainda. Não sei se vocês têm algum comentário aqui. Essa ideia aqui saiu até daquele nosso bate-papo lá, Will, sobre o fluxo de caixa aqui. Aqui dá para ver bem as entradas e saídas no decorrer do mês, né? E aqui o acumulado. Muito bom. Aqui provavelmente você deve achar onde está aquele buraco lá, meu velho. Vai achar meu fluxo. Beleza. Bom, se alguém quiser comentar algo mais, senão eu vou para a apresentação aqui. O Capuzzo, eu estou fazendo o planejamento de dezembro. Pode falar. Essa planilha você já vai disponibilizar agora? Senão eu já faço na nova, né? Ou espero mais um pouco. Ou posso ir fazendo nessa aqui mesmo, depois continua? Essa aqui eu não tá no pacote que eu ia disponibilizar ainda, cara. Tá bom. Então eu vou seguir aqui na anterior. Pode seguir nessa aí. Tá? Aí, essa aqui, ela vai entrar lá no... Já comentei com alguns de vocês aí já, principalmente quem fez a mentoria já. Essa aqui ela vai entrar no terceiro e último desafio da Vida Próspera aí, para quem ganhar o desafio. Aí já vai ser essa, na verdade não vai ser nem essa versão que está aparecendo aqui, ela vai ter mais algumas outras planilhas aqui para ir toda a parte de estratégia dos investimentos também, tá? Beleza, eu vou encerrar aqui o compartilhamento, deixa eu pegar a apresentação agora. Vocês enxergam a minha tela aí? Sim. Boa. Beleza. Então, a gente falar agora, então depois desse fechamento, né, o nosso tema aqui da apresentação de hoje, da live de hoje, é plantando as primeiras sementes, né? Então, na live anterior a gente já falou já do conceito da reserva de emergência, né, e da importância que ela tem fundamental na estratégia de investimento de qualquer investidor.
E agora como, né? Como que a gente vai construir essa reserva de emergência, onde que a gente vai trabalhar ela, tá? Então aqui, passando alguns conceitos primeiro para vocês, tá? A gente tem alguns conceitos e indicadores que são básicos para qualquer investidor, tá? Então é importantíssimo vocês entenderem eles. Os conceitos são liquidez, impostos, taxas e rentabilidade dos investimentos, tá? Então como que isso funciona? Primeiramente, falando de liquidez. O que é liquidez, né? Liquidez é a capacidade que um bem, ativo, aplicação ou investimento, chamem do jeito que vocês quiserem, ele tem de ser convertido em dinheiro, né? Então, em outras palavras, o que acontece? Quanto maior a liquidez de um determinado investimento, mais simples e mais rápido ele se transforma em dinheiro, né? Você converte ele e coloca ele no seu bolso, tá? Então, algumas terminologias de mercado aqui, né? A gente ouve falar D0, D mais 0, D mais 1, D mais 2, D mais 51. Eu coloquei aqui esse exemplo mais elevado, porque foi, inclusive, um dos prazos, uma das liquidezes que eu peguei pelo meio do caminho em fundos de investimento. Então, é uma liquidez que existe. Isso em investimentos, né? E a gente tem a parte de investimentos imobiliários também, que aí a liquidez é muito maior que isso, né? Então o D ele representa o dia da solicitação de resgate. Então, por exemplo, quando você pega um CDB, por exemplo, que vai estar aqui inclusive, alguns exemplos, você tem CDB, o Tesouro Direto, você tem normalmente a liquidez diária ou o D0 que eles chamam. E o que é isso? Quando você solicita para o banco ou para a corretora o resgate da sua aplicação, então quando você clica lá em resgatar, normalmente, se é até um determinado período do dia, eles colocam lá normalmente quando você vai contratar o serviço, você tem essas opções lá, e aí as opções não, perdão, você tem essas informações lá. Então, normalmente o D0, o que acontece? Por exemplo, você resgata, você clica lá no botão de resgatar, esse dinheiro ele vai para sua conta. É basicamente imediato assim. D mais 1, esse resgate, né? Ele acaba ocorrendo no dia seguinte, D mais 2, 2 dias depois, e assim por diante. Tá? Então, D mais 51 seriam 51 dias para frente da minha solicitação de resgate, né? Então, por exemplo, o CDB e Tesouro Direto, eles têm uma alta liquidez, né? Ou seja, é muito simples e muito rápido de fazer o dinheiro. Então, a hora que você resgata ele, esse dinheiro praticamente na mesma hora está na sua conta, tá? Ações e FIs, né? FIs, para quem não conhece, é Fundo de Investimento Imobiliário. Isso a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Ações e FIs, o prazo de liquidação do resgate são 2 dias úteis, tá? Então é D mais 2. Fundos de investimento, tá? Tem fundos de investimento que eles têm um prazo de resgate ok. Eu estou colocando aqui uma setinha em amarelo porque, como o exemplo que eu dei ali em cima, D mais 51, existem fundos de investimento que eles têm prazos bastante estendidos, assim, que são prazos um pouquinho ruins, assim, para quem... dependendo do objetivo, claro, do investidor, tá? Renda fixa com resgate no vencimento. Então é uma baixíssima liquidez, né? Ou seja, resgate no vencimento. Então, por exemplo, você pega um título lá, você pega uma letra de crédito imobiliário, por exemplo, você contrata ela e aí essa letra de crédito ela normalmente dá uma rentabilidade até acima do mercado. Então, por exemplo, o mercado está pagando 99% do CDI, por exemplo, vai te dar uma rentabilidade lá, sei lá, 11%. Você consegue, por exemplo, letra de crédito com 12%, 13%, você consegue até uma rentabilidade maior, porém, você só consegue resgatar ela lá no vencimento. Então, você vai pegar... ele tem normalmente o prazo quando você faz a contratação. Então, por exemplo, você vai contratar agora, dia 28 de novembro. E aí ele vai falar assim, beleza, então o resgate, né, o vencimento desse título, ele é dia 28 de novembro de 2026, por exemplo. Então vocês só vão poder sacar dentro desse período. Você colocou o dinheiro lá, você não resgata mais ele. É um dinheiro que você não pode contar com ele de jeito nenhum, porque ele está preso nesse investimento. Não tem o que fazer, tá? O resgate é só no investimento. Por isso que a liquidez dos investimentos é algo que eu considero fundamental, assim, é de extrema importância para todo investidor, tá?
E aí, mais crítico ainda, por exemplo, terrenos, imóveis, porque você, aqui, ainda com renda fixa, com resgate no vencimento, você pelo menos tem a noção quando você contrata que é um investimento, cara, que eu só vou ver esse dinheiro lá no vencimento. Então, se você entra numa parada dessa, é porque, teoricamente, você sabe o que você está fazendo. Você sabe que você vai deixar esse dinheiro lá e você não pode ver ele até o vencimento. Quando você compra, por exemplo, terrenos, imóveis, você quer vender, você está suscetível a um monte de coisas, né? Então, normalmente, por exemplo, tem muita gente que fala, eu invisto, eu tenho meus imóveis lá, tudo bem, eu respeito, são ótimas fontes de investimento, tem muita gente que é muito bem sucedida investindo no ramo imobiliário, inclusive até é uma das diversificações que eu quero fazer mais para frente. Porém, você não pode contar com esse dinheiro, tá? Esse que é o ponto, por quê? Por exemplo, eu tenho meu patrimônio lá em ações, né? Se me dá uma dor de barriga e eu preciso desse dinheiro, eu peço o resgate, em 2 dias úteis esse dinheiro está na minha conta. Se eu tenho um CDB em D0, eu peço o resgate, no mesmo dia esse dinheiro está na minha conta, né? Para dor de barriga, que eu precisar tá ali. Agora, eu posso ter um apartamento, uma casa, um terreno de 5 milhões de reais. Eu tenho um puta de um patrimônio ali. Só que se eu precisar desse dinheiro, em quanto tempo eu consigo vender isso? Né? Esse é o ponto todo da liquidez. Então, eu consigo vender, eu consigo apertar um botão e esse dinheiro está na minha conta no dia seguinte? Não. Eu vou ter que estar num processo de venda, eu vou entrar com um processo, com uma imobiliária, que vai me cobrar taxas e mais taxas. Vou ter que pagar imposto em cima disso. Enfim, não que o imposto seja comparável aqui. Mas você tem todo um trâmite para ser feito e você precisa principalmente arrumar um comprador. E isso pode levar 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, dependendo do tamanho do imóvel e do quanto você quer. Beleza. O que normalmente as pessoas que estão desesperadas, que precisam do dinheiro, elas fazem? A única forma de chamar mais compradores é você baixando o preço. Ou seja, tudo aquilo que você investiu, então você comprou lá, vou dar um exemplo, você comprou um imóvel lá a 100 mil reais, tá? Só um exemplo fictício. Você comprou um imóvel lá a 100 mil reais. Ele valorizou, tá valendo 200, tá? Só que quando você quer ele, normalmente você não consegue vender no valor de mercado. Você pode vender, claro que pode. Mas quando você precisa disso mais rápido, você começa a fazer oferta. Então, ao invés de você cobrar 200 por ele, você vai baixar o preço. Aí você coloca 180, você coloca 150. Você vai depreciando o seu bem para conseguir liquidar ele mais rápido. Tá? E com isso você perde dinheiro, né? Então, você pode perder parte da rentabilidade que você teve com ele ou até a rentabilidade toda, né? Dependendo de qual a urgência que você tem. E nesses momentos também, quem tem muito dinheiro, quem tem aquelas reservas de oportunidade que a gente mencionou, normalmente tem vantagem e consegue comprar essas barganhas assim. Tá? Então, esse é o ponto todo da liquidez de um investimento. Por isso que eu, particularmente, prefiro investir em ações, porque é um dinheiro que eu tenho ele disponível no momento que eu quero e eu consigo ter uma boa rentabilidade com a estratégia dos dividendos também. Tá? Segundo ponto aqui, impostos. Então, os principais impostos que a gente tem aqui nos investimentos, tá? IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, tá? Esse imposto, pessoal, ele incide sobre o lucro quando o resgate ele é solicitado antes de completar os 30 dias da aplicação, tá? Então, eu contratei a aplicação dia 1º de novembro, tá? Se eu resgatar antes do dia 30 de novembro, eu pago o IOF. E o IOF ele funciona numa regressão, tá? Então, se você solicitar o resgate um dia depois da aplicação, pode acontecer, sei lá, você aplicou, surgiu um imprevisto, você precisa resgatar. Ele vai te dar uma rentabilidade daquele um dia e ele vai descontar 96% dessa rentabilidade. Ou seja, você não ganhou nada, né? Basicamente é isso. Vai sobrar 4% do lucro na sua conta. Tá bom.
E aí começa a regredir. Então é 96, 93, 90, 86, 83, 80, 76, 73, 70 e assim por diante, tá? Não é exatamente linear, mas é mais ou menos seguindo essa regra. Até o dia 30, onde o dia 30 zera o IOF e você não paga mais esse imposto, tá? Então se você contratou lá no dia 1º de novembro, no dia 1º de dezembro você já está isento de IOF. Então se você precisar resgatar, você só vai recolher o IR se o imposto for suscetível ao IR, tá? Que é o imposto de renda que está aqui. Então ele também incide sobre o lucro dos investimentos no momento do resgate, tá? E ele varia aqui de acordo com o investimento, tá? Então como que ele varia aqui? Então, por exemplo, previdência privada, CDB, tesouro direto, fundos de investimento, no geral, eles costumam seguir a tabela regressiva do imposto de renda, tá? Que ela funciona de acordo com o prazo que você detém aquele investimento. Então, por exemplo, se você tem um investimento com um prazo inferior a 180 dias, aqui arredondando, tá? São 6 meses, você vai pagar 22,5% de alíquota. Então, se você teve R$100, por exemplo, de lucro bruto, né, de rentabilidade bruta desse investimento, nesse período aqui, você vai R$22,50 você vai deixar pagando o IR, tá? E aqui ela é regressiva por quê? Porque quanto mais tempo passa, menos imposto você paga, tá? Então de 181 a 360 dias, né, de 6 meses a 1 ano, você vai pagar 20% de alíquota. De 1 ano a 2 anos, você vai pagar 17,5% de alíquota. E acima de 2 anos, né, 720 dias, arredondando, você já paga 15% de alíquota, tá? Então esse imposto, quanto mais tempo você segura o investimento, menos imposto você paga. Essa é a famosa tabela regressiva que tem por aí. Ações, tá? As ações, elas têm a tributação fixa do IR, né? Por enquanto, né? A regra atual disso é 15%, independente do tempo que você detém essas ações, sobre o lucro quando a venda do montante, né, que você teve lucro, ela ultrapassa R$20 mil no mês, tá? Então aqui, pessoal, não importa se você está vendendo um papel, 2 papéis ou 10 papéis. Então, por exemplo, se você está vendendo ações do Itaú, por exemplo, aí você vende no mesmo mês ações do Itaú, você vende ações do Bradesco, você vende ações da Vivo, por exemplo. Juntando essas 3 ações, você teve lucro na operação? Teve. Beleza. Juntando essas 3 ações, passou de R$20 mil de operação? Não. Por exemplo, vamos supor, eu vendi 5 mil em ações, né? Do Itaú, 5 mil em ações do Bradesco e 5 mil em ações da Vivo. Então, totalizou R$15 mil, eu tive lucro em cima desses R$15 mil, mas não ultrapassou o valor de 20 mil no mês. Eu não pago imposto. Estou isento de imposto. Juntou as 3 ações, deu R$20 mil e 500. Beleza, eu vou pagar lucro, eu vou pagar imposto sobre o lucro que eu tive, tá? Então é mais ou menos assim que funcionam as ações. Fundos de investimento em ações, fundos de investimento imobiliários, juros sobre capital próprio, normalmente 15% independente do montante, tá? Você vai pagar 15% de imposto de renda. LCI, né? Letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, CRI, que é certificado de recebíveis do imobiliários, certificado de recebíveis do agronegócio, poupança, ações para venda inferior a 20 mil, como eu mencionei, e dividendos, tudo isso aqui é isento de IR. Tá? Alguém abriu o microfone aí? Queria falar alguma coisa? Não fui eu, mas foi sem querer. Ah, tá. Boa. Pode ser. Beleza. Taxas, pessoal. Além dos impostos, a gente muitas vezes tem taxas aqui que a gente tem que pagar nos investimentos, tá? E aí eu vou fazer alguns comentários aqui no decorrer, tá? Primeira taxa, taxa de custódia, tá? Então,
como que é o cálculo? O cálculo ele é feito sobre o montante custodiado, né? O montante que você deposita de dinheiro num determinado banco ou numa determinada corretora, né? Que é quem faz a cobrança dessa taxa. Então é um serviço sobre a guarda do seu dinheiro naquele determinado banco ou corretora. Normalmente, ela é uma taxa que existe, mas normalmente ela é uma taxa isenta de cobrança, tá? Então, eu não lembro de ter pagado. Talvez aqueles pacotes de serviços, aquelas coisas todas lá que os bancos de vez em quando tentam cobrar da gente, né? Taxa de administração. Então, isso aqui normalmente é sobre o montante investido. Ela é referente ao serviço de administração dos seus investimentos, feita pelo gestor do investimento, e ela é bastante comum em fundos de investimento, assim como a taxa de performance ou comissão, que ela é sobre parte da rentabilidade, diferente daqui que é sobre o montante investido. Então aqui é de acordo com a rentabilidade, com a performance que o gestor do fundo está dando de rentabilidade para você. Então é um serviço sobre a geração de lucro nos investimentos, também é o gestor do investimento que cobra e também é bastante comum em fundos de investimento. Tá? A taxa de corretagem. Aqui deixa eu só fazer um parênteses antes aqui. Esses dois carinhas aqui, taxa de administração e taxa de performance, eu não tenho nada contra quem investe em fundos, tá? Mas foram os principais casos que me fizeram sair dos fundos e aprender sobre renda variável na Bolsa de Valores, tá? Por quê? Na verdade, não foram esses caras isoladamente, tá? Foi todo o resultado, a performance que eu tive nos fundos, juntamente com esses caras que me fizeram estudar sobre renda variável e entrar nesse mundo. Por quê? Porque eu comecei a investir em fundos que, teoricamente, as pessoas que estão lá, elas são especializadas, né? E aí quando você vai num fundo, você normalmente pesquisa lá qual que é a rentabilidade dos últimos 12 meses daquele fundo. Aí você pega fundos que, cara, a rentabilidade dos caras foi 30 e poucos % nos últimos 12 meses. Você fala, cara, estourei nesse fundo aqui, arrebentei, fiquei rico, beleza. Só que a rentabilidade passada, pessoal, ela não garante a rentabilidade futura. Em nenhum lugar, tá? Em nenhum lugar. Nenhum investimento. Beleza. Aí, quando eu estava perdendo lá meus 40%, quase 50% já em um fundo, e aí eu tive que pagar taxa de administração para eles, eu falei, não, cara, peraí, tem alguma coisa errada aqui, velho. Eu tô perdendo dinheiro, ou seja, eu tô dando dinheiro na mão de especialistas, eu tô perdendo dinheiro, e eu tenho que pagar taxa ainda para perder dinheiro. Eu falei, não, cara, tá errado. Então foi o que me levou. Tem muita gente que investe ainda em fundos, que tem os fundos de... Eu já ganhei dinheiro em fundos também, não posso criticar todos, mas hoje eu me sinto muito mais seguro, porque pelo menos se eu erro, eu aprendo com o que eu errei. Né? Eu vou entender o que eu fiz de errado, por que eu errei, e eu vou aprender e vou melhorar nisso. Quando o fundo erra, quando os especialistas lá do fundo erram, eles aprendem, você não aprende nada, você só aprende que você perdeu dinheiro. Então é um pouco complicado. Então foi o que me levou para o mundo da renda variável. Tá? Taxa de corretagem, pessoal. Então normalmente são as corretoras, né, ou os bancos que cobram, dependendo de onde você faz as suas operações. Aqui o cálculo ele é feito sobre o valor das operações em bolsa de valores. Tá? É uma taxa de serviço referente à intermediação que o banco ou a corretora tem com a B3, que é a Bolsa de Valores. E normalmente, tá, ela pode ser isenta para operações comuns. Operações comuns que eu falo aqui é o seguinte, eu vou lá, eu compro uma determinada ação. Depois eu vou lá, é o que eles chamam de swing trade em determinado momento, ou na nossa estratégia é só comprar ações, né? Normalmente a gente desfaz da posição, a gente vende ações quando a gente quando a empresa perdeu algum fundamento ou quando tem alguma coisa de errado ali na empresa, né? Mas no geral a gente está comprando normalmente, comprando.
Mas vamos supor, você comprou hoje e vendeu na semana que vem, vendeu daqui 2, 3 dias, beleza. Normalmente essas operações são operações comuns na bolsa. E normalmente, vocês estão vendo minha tela? Minha tela piscou aqui, cara. Estamos sim. Não? Normalmente essas operações, elas são isentas de cobrança de taxa de corretagem. Na maioria hoje das corretoras, né? Existem ainda corretoras que cobram. Mas mesmo das que cobram, eu aconselho vocês a negociar, tá? Então liguem lá no saque, entrem em contato com a corretora, com a mesa de investimentos, com a mesa de operações e tentem negociar a taxa de corretagem de vocês quando ela não for isenta. Mas normalmente ela é cobrada para a parte do day trade e na parte de derivativos. Tá? Derivativos eu vou dar uma pincelada aqui no curso, mas não vou entrar muito no detalhe não, só para vocês saberem o que é e tentarem evitar na medida do possível. E day trade também, cara. Day trade e o que é o day trade? Day trade são as pessoas que tentam ganhar dinheiro de uma forma rápida na bolsa de valores. Ah, Capuz, mas não, dá certo. Às vezes dá certo. O problema é quando isso vira a sua estratégia principal, você perde o sono, você perde a sua vida lá na bolsa tentando fazer dinheiro de uma forma rápida e muitas vezes você vai perder dinheiro. Muitas vezes você vai perder dinheiro. Então, o que é o day trade? Você compra e você vende no mesmo dia. Então você teve alguma notícia no mercado, por exemplo, que a Braskem está abrindo uma nova planta. Então ela foi investir numa nova planta, sei lá, no Paraná, por exemplo. Beleza. Aí você lá do alto da sua sabedoria você fala, não, as ações da Braskem amanhã vão estourar, vão lá para a lua por causa disso. Beleza, aí você já faz uma ordem de compra já no início do pregão ou até no fim do pregão do dia seguinte. Beleza, assim que executar a sua ordem, você compra e você já quer pegar a valorização daquele dia e já vender no mesmo dia. Beleza, esse é o day trade. Você vai pagar imposto sobre isso. Tá? Então, você paga imposto sobre isso, sobre o day trade, e você paga a taxa de corretagem mesmo no caso de você ser isento em operações normais. Tá? E os derivativos são outros detalhezinhos que eu vou, outras operações aí que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Tá? E a última taxa, que essa aqui não é negociável, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, não é negociável, são os emolumentos, que é uma taxa que é paga diretamente para a Bolsa de Valores, né? Então quem recolhe esse valor da gente é a corretora, mas essa taxa ela é repassada na íntegra para a B3, tá? Então ela é feita sobre o valor também das operações em Bolsa de Valores, então aqui não é nem essa e nem essa é sobre o lucro, mas sim sobre o valor das operações. E é um serviço que a B3 cobra por comercializar essas ações, né? Então a B3 ela faz o papel de juntar o comprador com o vendedor e fazer esse negócio aqui. Então ela cobra a todos por isso, tá? É através dos emolumentos, famosos emolumentos aqui. Se alguém tiver dúvida, fique à vontade aí. Eu sei que está bastante conceitual aí, parece meio chato aqui, mas são todos conceitos bastante importantes. Por fim aqui, pessoal, a rentabilidade. Qual que é o ponto da rentabilidade, né? Ele é o indicador principal de um investimento. Se você está investindo bem, se você não está. Se você está indo bem ou não está. E ele significa o quanto de retorno, né, você tem nesse determinado investimento que você aplicou. Aí você tem as duas rentabilidades. Você tem a rentabilidade bruta, que é o ganho bruto sobre o total investido. E a rentabilidade líquida, que é o ganho líquido sobre o total investido, então já removendo os impostos, né? Essa rentabilidade líquida é a rentabilidade que realmente importa para o investidor, né? Já que ela representa o que a gente vai colocar realmente no bolso, né? Então não adianta nada eu falar, pô, eu tô com uma rentabilidade bruta de 20%, tá? Se eu for pagar 15% de imposto em cima disso, já não é 20%, né? Então a rentabilidade líquida que é a que importa no final das contas para a gente ver se a gente está prosperando ou não. Normalmente a gente compara essas rentabilidades dos nossos investimentos, né, com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros.
Mas a gente pode também comparar com outros índices, né? A gente compara com o CDI, por exemplo. O CDI é um índice bastante utilizado para investimento. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, para quem não sabe, que é basicamente uma taxa acordada entre os bancos para eles fazerem empréstimos entre eles. Tá? O IPCA e o GPM, que são dois índices de inflação, entre outros. Né? Depende do critério ali do investidor. Tá? E aqui um exemplo de investimento, só para ilustrar isso que a gente está falando. Então vamos supor um investimento inicial ali de R$10.000. Esse investimento ele ficou 2 anos investidos, tá? E aí você teve um resgate bruto, na hora de você resgatar, estava escrito lá que a rentabilidade bruta, a rentabilidade do investimento era de R$12.000. Então você teria teoricamente R$2.000 de lucro ali, né? Lucro bruto. Só que você tem uma alíquota de IR de 15% que vai incidir sobre esse lucro. Né? Então 15% de R$2.000 vai dar R$300 que vai descontar. Então o resgate líquido seu total vai ser de 11.700 e não mais 12. Né? E a sua rentabilidade líquida vai ser de R$1.700, que dá uma rentabilidade líquida percentual de 17%. Beleza, uma rentabilidade boa. Porém, não se esqueçam de que 17% é no período todo. Né? E quando a gente vai comparar com a Selic, por exemplo, essa rentabilidade ela tem que ser calculada ao ano. Né? Então, fazendo uma conta simples, não é a mais exata possível, que a gente está falando de juros compostos e tudo mais, mas só para ter uma ideia do cheiro ali. Então, se a gente investiu por 2 anos, né, a gente teve uma rentabilidade de 17%, a gente divide por 2, vai ter ali uma rentabilidade média, mais ou menos estimada, de 8,5% ao ano. Né? Beleza. A Selic atual ela está a 12,25% ao ano. Né? Então parece que não foi um investimento muito bom. Né? Ela está em patamares mais elevados devido ao cenário econômico atual. Porém, se a gente calcular a média da Selic, por exemplo, dos últimos 10 anos, ela está numa taxa que representa 7,31% ao ano. Então se a gente pegasse essa referência da média da Selic dos últimos 10 anos, eu já estou com um investimento aqui com uma rentabilidade maior, 8,5%. Detalhe, né, pessoal? Nenhum investimento você vai pegar exatamente a taxa Selic. Né? Às vezes você pode pegar mais, às vezes você pode pegar menos, mas quando você contrata um investimento, ele não vai te dar exatamente a taxa Selic, ele te dá uma aproximação, ele te dá normalmente baseado no CDI, ele até tem da Selic ali e tudo mais. Mas o ponto aqui da rentabilidade que eu quero passar para vocês é que, no geral, se você pega no longo prazo, né? Então no geral, você está falando de vários anos ali investindo. Se você tem um retorno médio entre 6% e 7%, você já pode considerar esse investimento já um investimento consistente, né? Que ele já te retorna uma taxa de rentabilidade boa ao ano. Né? Óbvio, lembrem daquele simulador que eu mostrei para vocês na live anterior. A rentabilidade é um dos principais ponteiros que mexe a rapidez com que a gente atinge a nossa liberdade financeira. Né? Então, se a gente se contenta com uma rentabilidade de 6%, beleza, a gente vai levar um determinado período de tempo para construir a nossa liberdade financeira. Se a gente aumenta para 7%, aumenta para 8%, para 9%, para 10%, para 15%, para 20%, quanto maior a nossa rentabilidade, e é isso que a gente tem que sempre buscar como investidor, mais rápido a gente consegue ganhar dinheiro, óbvio. Né? Mas não é para se desanimar, no meu ponto de vista. Por exemplo, eu tenho investimentos que estão rentabilizando ali 6,5%, 7%, e estou satisfeito com eles. Eles têm consistência, né? Melhor 6,5%, 7% do que a Selic, por exemplo, que nesse período de 10 anos, ela teve agora 12%, por exemplo, mas ela teve taxas de 2% ali no período. 3%, 4% no acumulado de 12 meses. Então, 4% no acumulado de 12 meses, por exemplo, quer dizer que todos os investimentos de renda fixa daquela época, contratados naquela época, eles renderiam no máximo 4%. Se você tem um investimento de 6, 7%, porque a gente nunca sabe como que vai flutuar, né, a Selic ou qualquer outra taxa. Então, se você tem um investimento de 6, 7%, de uma forma consistente, isso no longo prazo já é um investimento bastante consistente. Tá? Não pode ser ignorado não, pessoal. Beleza, e agora
começar efetivamente aqui falando de alguns investimentos em renda fixa, né? A primeira parte aqui. Que são os mais comuns aí, os mais commodities de mercado aí, tá? CDB, Tesouro Direto e as letras de crédito, tá? Letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Beleza. Como que funciona aqui? Então, o CDB, a gente falou lá que o CDI era o certificado de depósito interbancário, então o certificado de depósito bancário é o CDB, que é basicamente o dinheiro que a gente empresta para o banco, a gente, pessoa física, empresta para o banco, para ele fazer as coisas dele lá e ganhar dinheiro em cima disso, tá? Então, normalmente é uma taxa que é um pouco menor do que o CDI. Existem alguns bancos que, por serem menores, para captarem recursos no mercado, eles colocam mais do que o CDI para captar esses recursos, né? Então eles colocam, então você vê CDBs ali, normalmente os bancos mais consolidados, eles tendem a trazer essa taxa abaixo do CDI. Então, por exemplo, você vai ver lá, CDB no Santander, por exemplo, 99% do CDI, 98% do CDI, 95% do CDI, beleza. CDB no banco, sei lá, Banco Pan, Banco Inter, bancos menores, né? 112% do CDI, 125% do CDI. Então são bancos menores, que eles têm mais, teoricamente, dificuldade de conseguir crédito no mercado. Então eles emitem esses títulos de CDB para conseguir uma captação maior, sendo mais atrativo, né? O único risco que a gente tem aqui no CDB é o banco quebrar, né? Esse é o único risco que ele tem, mas é um investimento de baixíssimo risco, né? Então a categoria dele ele é um investimento de renda fixa. Perfil do investidor, no geral, as pessoas que têm o perfil conservador iniciam com ele também, mas ele faz parte, pode fazer parte de toda a estratégia de qualquer investidor. Então, desde o perfil conservador até o perfil mais agressivo, tá? Então ele é indicado aqui para todos os perfis. Ele tem um baixíssimo risco, né? Então, por exemplo, quando você investe no CDB, por exemplo, de um banco consolidado, sei lá, eu investi no CDB do Itaú. A chance do Itaú quebrar é bem baixíssima, né? E mesmo assim, normalmente o CDB ele ainda entra numa categoria que é garantido pelo FGC, que aí é um outro detalhe aí. O FGC é um fundo garantidor de crédito, que chama, que ele garante até 250 mil, se eu não me engano, por CPF e por investimento. Então, no mesmo CDB, no mesmo banco, o seu CPF pode colocar 250 mil lá, e se o banco quebrar, por exemplo, o fundo garantidor de crédito, ele, teoricamente, ele vai te repor esse dinheiro. Você não perde esse dinheiro. Normalmente o investimento inicial no CDB é um investimento que requer, normalmente ele é baixo. Existem, óbvio, CDBs que eles têm um investimento inicial maior, mas normalmente é um investimento mais baixo ali. A rentabilidade normalmente é atrelada ao CDI, como eu mencionei, então, por exemplo, 99% do CDI, 105%, 110%. E existem também alguns CDBs que são pré-fixados. O pré-fixado, o que é, pessoal? Quando a rentabilidade ela é atrelada a um índice, CDI, por exemplo, o que acontece? Se é 99% do CDI, se o CDI tiver 10%, vai ser 99% disso. Então vai ser, no caso, 9,9% que vai render o seu investimento. Se daqui X meses, ao invés de 10%, o CDI baixou para 8%, vai ser 99% de 8%. E assim por diante. Então, a sua rentabilidade, ela flutua de acordo com o índice que você contratou, tá? Quando você pega um investimento pré-fixado, o que representa? No momento que você contrata ele, você vai estar pagando uma taxa pré-fixada lá. Pré-fixado, o que é? Eles vão falar para você, ao invés de falar 99% do CDI, eles vão falar assim, esse CDB ele rende 12% ao mês. E vai ser 12% ao mês, independente se a Selic aumentar, se a Selic diminuir, vai ser pré-fixado. Tá? Normalmente os pré-fixados, eles têm o resgate lá no vencimento, então a parte da liquidez ela fica prejudicada. Mas
é mais ou menos assim que funciona, tá? Então a liquidez do CDB ela é diária, ela é alta, né? Então normalmente ela é diária, mas ela pode ter alguns casos de CDB com liquidez no vencimento, por exemplo. O IR, né, a tabela regressiva, né, conforme a gente já explicou anteriormente ali. E o IOF, né, resgate anterior aos 30 dias da aplicação, tá? Normal. Se alguém tiver dúvida, me pare aqui, pessoal. Estou indo um pouquinho mais rápido para a gente não estender muito aqui na nossa live. Tesouro Direto. Ele também está na categoria de renda fixa. Também é para um perfil de investidor, a princípio, conservador, mas ele pode entrar na estratégia de qualquer investidor. Também tem o risco baixo, né? E aqui eu coloco um parênteses, né? Se ele for mantido até o vencimento, porque dá para perder dinheiro, por exemplo, no Tesouro Direto. E aí eu não vou entrar muito no mérito aqui, mas o Tesouro Direto, quando você tem principalmente a marcação a mercado, que eles chamam, você está suscetível às variações. Então, por exemplo, se a taxa, se você contrata, por exemplo, um tesouro pré-fixado, quando a taxa Selic ele tá pré-fixado e ele está ele está pré-fixado quando a taxa Selic, por exemplo, está muito alta, nos patamares que está hoje, por exemplo. Você tende a ficar mais tranquilo, porque ele funciona de uma forma, vou tentar colocar de uma forma mais prática aqui, mas ele funciona mais ou menos de uma forma oposta, tá? Então, por exemplo, se a Selic baixar, o valor do título tende a valorizar, então você tende a ganhar mais dinheiro se você vender antes do vencimento. Porém, ao contrário disso, se você contrata o pré-fixado numa rentabilidade onde a Selic está em valores baixos, quando ela vai aumentando, o valor do título tende a desvalorizar. Então pensem que funciona mais ou menos de uma forma oposta, e de uma forma inversamente proporcional. Tá? Mas se você segurar o Tesouro Direto até o vencimento, você vai pegar aquela rentabilidade que você contratou no momento da aplicação. Tá? Então, o investimento dele é baixo também, o investimento inicial. Às vezes é mais baixo até do que o CDB, porque é possível você comprar frações do título. Então, às vezes, um título do Tesouro custa, sei lá, alguns R$1.000, às vezes R$20.000 um título do Tesouro. Só que eles fracionam isso e você pode comprar pedacinhos desse título. Às vezes, você consegue começar a investir no Tesouro Direto, por exemplo, com R$10, R$15, né? Enquanto CDB, normalmente você tem um valor um pouco maior ali, 100, R$500, dependendo da aplicação e tudo mais. Tá? Rentabilidade. Então, normalmente ela está atrelada ou à Selic ou à inflação, e você tem as opções também de títulos pré e pós-fixados, né, como eu mencionei. Então, você tem normalmente o Tesouro. Então, eles falam assim, Tesouro Selic, Tesouro IPCA. Então, você tem normalmente algumas opções ali de rentabilidade. Normalmente eles colocam assim, Selic mais 0,02%. Então ele vai render a rentabilidade da Selic naquele momento mais 0,02%. Ou IPCA mais X. Então você pega aquele índice, sempre que vocês forem contratar, você vai analisar aquele índice, vai ver como está aquele índice, vai somar para você entender qual que é a rentabilidade que você está contratando nesses investimentos. Tá? E é sempre importante, pessoal, a gente entender qual que é a rentabilidade contratada para entender se o nosso investimento está indo de acordo com aquela rentabilidade. Tá? Além disso, tem alguns detalhes aqui que também vai estar lá no curso, mas, por exemplo, a parte de... Você pode contratar tesouros que ele tem pagamento de juros semestral. Então, a cada semestre você vai receber parte dos juros que ele rendeu, né? E normalmente os demais, né, os demais títulos do Tesouro, você pega a rentabilidade só no vencimento, tá? Ou no momento do resgate, se você resgatar antecipado. Beleza? A liquidez dele também é alta, então a maioria dos tesouros você pode resgatar antes, tá? Mas você tem essas questões de flutuação, então é bom você entender qual que é o valor que você vai resgatar, tá? Antes, e se atentar a essas variações das taxas contratadas. Mas podem haver tesouros também com resgate só no vencimento em alguns casos, tá?
Imposto de renda, tabela regressiva também, conforme mencionado, e de custos a gente tem o IOF também, com o resgate anterior a 30 dias da aplicação. E por último aqui, dessa primeira parte de investimentos, a gente tem as letras de crédito, né? São letras de crédito, normalmente a gente tem a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, e a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, tá? Então, basicamente, pessoal, são outros títulos que a gente compra, que a gente faz um empréstimo, só que esse empréstimo ele é direcionado ao setor imobiliário, no caso da LCI, e no caso da LCA ele é direcionado para investimentos no agronegócio, tá? Então são letras de crédito que chamam, que são outros tipos de renda fixa, tá? Também o perfil de investidor é da mesma forma, conservador para todos. O risco também é baixo, aqui eu não tenho nenhuma consideração a ser feita. Investimento inicial, aqui eu coloquei médio de uma forma geral, porque depende muito. Você tem LCIs, você pode ter LCIs com valores menores, LCAs também, e você pode ter valores maiores. Então eu coloquei aqui valores médios, que acho que parece meio genérico, mas realmente é assim. Acho que tem dos dois tipos aqui, como investimento inicial. Basta pesquisar, né? Você normalmente tem menos opções. Desculpa, pessoal. Normalmente você tem menos opções de LCI e LCA no mercado do que você tem, por exemplo, de tesouro. Você pesquisa tesouro lá na sua corretora, no seu banco, normalmente aparecem, trocentas opções lá. CDB também é a mesma coisa, aparecem trocentas opções. LCI e LCA é bem mais reduzido, né? Então você pesquisando ali, você consegue fazer bastante comparativo do investimento inicial da própria rentabilidade. Normalmente a rentabilidade também atrelada de alguma forma ali aos indexadores, né? Selic, inflação, e existem títulos pré e pós-fixados. A liquidez dele é baixa, porque normalmente o resgate das LCs ele ocorre somente no vencimento. E aí, por conta disso também, né, o IR ele é isento, né? Então você tem normalmente tudo, né? Nos investimentos, assim como na vida, a gente tem tudo o lado positivo e o lado negativo, né? Então, normalmente você tem uma rentabilidade na LCI e LCA que pode até ser maior do que as contratadas ali no CDB, no Tesouro, alguma coisa assim, mas isso tem um preço, né? Então você tem o IR isento, então provavelmente aquela rentabilidade que você contrata, ela não vai ter o desconto do IR, então ela já é a rentabilidade líquida que você contrata, quando você contrata ela. Então você tem o IR isento, você não tem essa parcela que o governo vai tirar de você, porém, normalmente você tem que segurar ela até o vencimento, né? Então aqui acho que nem cabe colocar o IOF, porque como custo, né? Porque normalmente como é até o vencimento que você tem que segurar a letra de crédito, você vai ultrapassar de qualquer forma esse período de 30 dias, né? Então você tem esses fatores para avaliar. Beleza, eu quero uma rentabilidade que talvez seja maior, uma rentabilidade líquida maior, mas eu vou ter que segurar esse cara até o vencimento. Segurando ele até o vencimento, eu não pago o imposto de renda, tá? Então essas foram as 3 primeiras aqui que a gente quer passar para vocês. Como próximos passos, pessoal, o que eu queria pedir para vocês? Primeiro, para vocês abrirem a conta de vocês numa corretora de valores, tá? Segundo, preencher o formulário de vocês do perfil de investidor. Então, normalmente quando você entra ou numa corretora ou no próprio banco, se vocês quiserem investir no próprio banco de vocês, vocês têm acesso lá a um perfil de investidor que vocês precisam preencher. Aí vocês preenchendo esse perfil de investidor, aí vai dar lá. Normalmente tem 3, agora os bancos aumentaram, aí tem, dependendo do banco, vai ter mais perfis de investidores, mas no geral, tá? Ou você vai ser um investidor conservador, ou você vai ser um investidor moderado, ou você vai ser um investidor agressivo, tá? Aí pode ser que existam alguns patamares intermediários ali, dependendo do banco ou da corretora que você for preencher, tá? E por fim, me enviar o print desse resultado aí do perfil de investidor para eu ver qual que é o perfil de investidor de cada um de vocês, tá? E alguns exemplos aqui de corretoras que existem atualmente aí, óbvio que tem mais, né? Mas acho que as maiores devem ser essas aí. Então tem a Rico, a XP, a Clear, corretora, Toro Investimentos, que é do Grupo Santander também, BTG Pactual, Orama Investimentos, devem ter
outras aí que fugiram, tá? Mas fiquem à vontade, se não for em uma dessas que está na lista aí, podem abrir na corretora que vocês ouviram falar, ou se vocês quiserem me chamar e perguntar, pô, já ouviu falar dessa corretora, sabe como ela funciona e tudo mais, podem me chamar também, tá? Mas é isso, abrir a conta na corretora, preencher o formulário, super rápido tudo isso, e me enviar o print desse resultado aí do perfil de investidor para a gente analisar juntos, tá? E aí na próxima live a gente já começa a falar, a gente já vai ter o... aliás, eu vou anunciar ela ao vivo aí na terça-feira, qual que vai ser o próximo desafio, né? O terceiro e último desafio da Vida Próspera aí, valendo algumas coisinhas aí pro próximo ano, tá? E é isso, pessoal. Para quem não me segue ainda, tá aí as redes sociais, podem me seguir. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar bala aqui, algum comentário, alguma sugestão, podem falar, tá? Mas agradeço a atenção de vocês aí. Boa, Capuz, bom demais. Já tô fuçando aqui no app para ver os investimentos já. Boa, boa. É importante, viu, cara? É importante, porque conforme a gente vai entendendo mais, a gente vai perdendo medo, né, Will? E a gente vai. Essa pesquisa é super importante, né, a gente fazer, porque. Eu vou até dar um exemplo, tá? Recentemente aqui, eu acompanho, né, meus investimentos. Eu acompanho meus investimentos, pelo menos uma vez por mês eu atualizo todos os investimentos, né? E na revisão que eu estava fazendo agora no início de novembro, eu estava pesquisando outras opções. Eu tenho minha reserva de emergência no CDB, né? E eu tinha contratado lá na época, que era um CDB progressivo, que ele estava com uma taxa boa até. E aí eu comecei a fazer as contas e tudo mais, e eu vi algumas outras possibilidades de CDB que tinham disponíveis, né? Mesma coisa, liquidez diária e tudo mais, só que com uma rentabilidade fixa, né? Cara, eu fiz as contas, eu troquei, velho. Eu tinha acho que uns 15 contratos de CDB. Eu vendi acho que uns 9 contratos. Peguei esses 9 contratos e apliquei nesse novo, porque nesse mês tinha surgido uma oportunidade melhor de rentabilidade, entendeu? Então eu vendi os 9 contratos que eu não pagaria IOF, né? E realoquei essa reserva numa outra aplicação. Boa. Tá isso, cara. Pesquisando aí. Quanto mais a gente pesquisa, melhores oportunidades de investimento a gente acha. Boa. Obrigadão, viu? Nada, velho. Tamo junto. Precisar aí, só me chamar. Aguarda o seu print, hein? Já tô quase no gatilho aqui já. Boa. Beleza. Mais alguém, pessoal? É isso? É isso então? Maravilha. Meu Capuz. Valeu, pessoal. Um abraço. Um grande abraço e uma vida próspera a todos vocês aí. Valeu, boa noite. Valeu, um abraço.